Vamos à resposta da interatividade? A nossa resposta é a alternativa C. Nem sempre o movimento ou o padrão de movimento vai ser alterado por alterações no sistema sensorial. Como foi dito no finalzinho desse primeiro bloco, o sistema sensorial ele vai sim ter limitações, ele vai apresentar declínios. Porém, se a pessoa se mantiver fazendo um determinado movimento ou tiver bastante experiência naquele movimento, ela minimiza essas perdas desencadeadas por alterações no sistema sensorial. Olhando para o desenvolvimento motor e todas aquelas características que a gente falou anteriormente, um ponto que é bastante importante é a aprendizagem desses movimentos que vai estar relacionado com essas habilidades motoras. A aprendizagem do movimento, ela ocorre a partir de estudos, de experiências, de vivências e de observações, e que resulta na aquisição ou modificação dos conhecimentos, das habilidades e das competências. No caso aqui, das habilidades motoras. E você pode me perguntar, mas professora, o que é habilidade motora? Habilidade motora é qualquer atividade muscular dirigida a um objeto específico, ao desempenho de uma tarefa. Então você pode considerar andar, digitar, caminhar, comer, falar, tudo isso é considerado uma habilidade motora. Diferente do exercício físico, de outras coisas mais sistemáticas, mais programadas. A habilidade motora é qualquer atividade muscular. E ela pode ser realizada de maneira mais ou menos eficiente, dependendo da habilidade, da precisão daquele executante, que é o que a gente observa no nosso dia a dia. Tem pessoas que são mais ou menos habilidosas na realização de uma tarefa, porque além desse aprendizado, a gente tem que considerar também o componente genético. O aprendizado ele não fica sozinho, então determinadas pessoas têm mais possibilidades de melhorar aquela execução porque isso já foi determinado geneticamente. Então, a habilidade motora, ela se relaciona também ao sucesso e à qualidade de movimento que o executante apresenta. Se a gente for observar as classificações e as formas de habilidades motoras, a gente vai observar algumas características. Elas geralmente são chamadas de discreta, seriada ou contínua, quando a gente considera a organização da tarefa. Então, a discreta é uma ação breve, com início e fim. A seriada vai ser observado que nela ela é composta por várias ações em sequência. E a contínua é uma ação sem início e fim definidos. Também há a habilidade motora e a cognitiva. A motora é aquela que apresenta a qualidade do movimento. E a cognitiva tem uma qualidade na decisão. Já a aberta ou fechada vai considerar o ambiente. A aberta é quando há um ambiente imprevisível para a resposta daquela habilidade. E a fechada, quando o ambiente é previsível, quando você conhece, você sabe o que fazer e como responder. Isso, então, vai determinar que tipo de movimento ou habilidade está sendo realizada. Para a aprendizagem motora, isso é extremamente importante, porque pensando que você vai ensinar ou vai trabalhar com movimento, a correção desses movimentos, a partir do momento que você conhece as características da habilidade, vai ficar mais fácil e vai ficar também mais precisa. Vai se conseguir detectar o ponto que é necessário corrigir daquela habilidade ou melhorar. E quando eu falo em correção, não é só correção para que aquela habilidade fique o mais precisa ou o mais eficiente possível, não. Mas também para que ela não acarrete nenhum dano à saúde do executante, que ela possa ser confortável, agradável, que ela possa ser gostosa de ser realizada, como a gente observa nas atividades físicas. Então, as características da aprendizagem motora, ela também acaba se relacionando com o desempenho motor. Para se adquirir ou mudar um movimento, é preciso aprendê-lo. Aqui, mais uma vez, a gente observa a importância da aprendizagem motora. Esse processo ele é denominado de aprendizagem motora e desencadeia mudanças no estado interno do indivíduo. Ele faz com que essas informações sejam fixadas na memória e se consiga depois reproduzir muitas outras vezes aquele movimento quando é necessário.
causa uma melhora relativamente permanente, estável, no desempenho motor como resultado da prática. Quanto mais se pratica um movimento, mais fixa fica a ideia daquele movimento e a forma de execução. A aprendizagem motora estabelece uma mudança no comportamento que vai acontecendo com a experiência, com a observação, com o estudo e vai fazendo com que a prática fixe o movimento. O desempenho motor, então, é a tentativa de um indivíduo produzir uma determinada ação motora. E a realização de um movimento vai variar de acordo com o nível da aprendizagem. Vai ser mais ou menos preciso, mais ou menos eficiente, de acordo com o nível de aprendizagem daquele indivíduo. Se ele é um aprendiz iniciante, ele vai ter muito mais dificuldade em fazer uma determinada tarefa do que uma pessoa mais experiente. Então, aumentar o nível de complexidade vai depender também desse nível de experiência do praticante. Além disso, tem que se considerar fatores como motivação, ativação, fadiga e condição física para se realizar essa tarefa motora. Então, esses fatores também vão influenciar na eficiência e no bom ou mau desempenho dessa tarefa. Então, o processo de aprendizagem, ele vai ser caracterizado por estágios. Não se aprende algo do dia para a noite. Você vai precisar de tempo para que isso aconteça. Esses estágios vão marcar a adaptação progressiva do organismo a um determinado estímulo. No estágio inicial, por exemplo, se adquire uma ideia geral do movimento, a compreensão do padrão básico de coordenação. Se a gente pensar numa pessoa iniciante, isso fica bastante claro. Quem não sabe fazer um determinado movimento? Vou para uma aula de dança, por exemplo, e quero aprender um determinado movimento. Quero fazer um passo com um giro, e eu não tenho muita habilidade para isso. Então, eu vou começar a observar como essa pessoa faz, como a professora faz, os alunos que estão presentes naquela aula. Depois, eu vou experimentar o movimento. Das primeiras vezes, eu vou errar os passos, eu não vou conseguir. Mas conforme eu vou observando e tentando, eu vou adquirindo aquele movimento. Claro que não na primeira aula, só se eu for uma pessoa extremamente habilidosa, com uma genética propensa para isso, ou que já tenha vivenciado situações parecidas. Se não, se for uma das primeiras vezes que eu estou vivenciando, eu vou ter que repetir algumas vezes para que eu consiga memorizar aquele padrão de movimento e fique mais fácil. Ah, é só mudar a perna direita. Ah, eu abro a esquerda para o lado. Eu consigo observar essas dicas do ambiente. Aí, meu sistema sensorial é extremamente importante para que eu consiga melhorar e passar do estágio inicial para um estágio intermediário. E agora vai ficar até mais fácil da gente entender isso. Então, no estágio inicial, eu vou pegar o padrão daquele movimento, eu vou adquirir a ideia geral. Eu vou ser impreciso, eu vou ser mais lento, eu vou ser inconsistente, nem sempre aquilo vai dar certo, e eu vou ficar meio duro, a aparência vai ficar meio rígida, porque eu não sei fazer aquilo direito. Com as tentativas, com a minha prática, o desempenho vai se tornando mais preciso e consistente. Aquilo vai ficando mais leve, mais maleável. Eu vou conseguindo colocar outros elementos do meu corpo. Eu não vou só mexer a perna, eu consigo mexer quadril, mexo os braços, eu consigo acompanhar com o corpo todo. Assim, eu começo o processo de refinamento da ação motora para alcançar uma aprendizagem daquele movimento, para que daqui 3 ou 4 aulas eu consiga fazer o giro de uma forma mais tranquila, acompanhando, sem precisar ficar olhando tanto para a professora, mas já sentindo a música e conseguindo sentir prazer naquela aula de dança. Então, esses estágios da aprendizagem e do desempenho motor, eles ficam bem fáceis de ser observados. Então, no início, aquele movimento ele vai ser mais rígido, impreciso, inconsistente, mais lento, tímido, indeciso, inflexível, ineficiente, e eu ainda vou apresentar muitos erros. Conforme eu vou adquirindo prática e vou experimentando esse movimento, ele vai ficando mais relaxado, até ele se tornar automático, mais preciso, até eu ganhar precisão, mais consistente, mais fluente, mais confiante, decidido, adaptável, mais eficiente. E aí você passa a reconhecer seus erros e consegue
sozinho já saber em que momento você tem que colocar algum tipo de correção. Claro que não do todo, por isso que o professor está lá para fazer essas correções e te ajudar a melhorar o movimento, que nem tudo é perceptível, mas com a prática você mesmo já consegue detectar alguma alteração no seu corpo e no ambiente. Dessa forma, esse processo de ensino-aprendizagem é extremamente fundamental e é o centro da educação. Ele vai envolver esses estágios da aprendizagem e do desenvolvimento da tarefa e da interação entre o professor e o aluno. É preciso considerar, para se aprender uma atividade motora, quem está realizando, onde e qual tarefa, para que se possa utilizar os elementos adequados para que aquele movimento seja realizado de uma forma muito mais consciente, flexível, consistente e com reconhecimento dos erros. Então, o processo de ensino-aprendizagem da habilidade motora está diretamente relacionado com a cognição. Sim, aluno, mais uma vez a cognição está presente. O nosso sistema nervoso central é extremamente importante para a realização dos movimentos. Todo mundo diz, não, é algo simples, é só o corpo em movimento. O corpo em movimento, ele precisa muito da ajuda do seu cérebro, da sua compreensão e daquele ambiente. Se você não pensar, você não se movimenta. Então, a capacidade de reter informações na memória fica reduzida, como a gente já viu na terceira idade. Então, essa habilidade motora, quando ela tem baixa exigência cognitiva, ela fica fácil de ser realizada para os idosos. Mas quando se aumenta a necessidade de entendimento e de compreensão, a complexidade da tarefa, fica muito mais difícil para o idoso realizar esse movimento. Daí é importante o papel do professor e das dicas motoras. Para manter o desempenho cognitivo e aprender ou aprimorar uma habilidade, o idoso precisa, muitas vezes, esses ajustes, de recrutar recursos neurais compensatórios na memória. Assim, ele ainda consegue aprender. Então, ele vai ter que utilizar esse processo de processamento de informações para realizar o movimento. Vai ter que verificar o estímulo, identificar o estímulo, selecionar a resposta, programar essa resposta para, enfim, conseguir realizar esse movimento. Então, o desenvolvimento da habilidade motora tem que considerar quem é essa habilidade, qual movimento tem que ser aprendido, o grau de desempenho que tem que ser atingido e em que condições as habilidades devem ser aplicadas. Então, para isso, é preciso, quando se ensina uma habilidade motora, apresentar essa habilidade motora, realizar uma sequência pedagógica, uma sequência de movimentos que facilitem o aprendizado das partes. Tem que aprender também a variar aquele movimento para que ele possa se adequar à necessidade ou exigência de um determinado ambiente e a aplicação da habilidade motora no contexto que é exigido. Então, o papel do professor aqui é extremamente importante para que o aluno entenda o que ele deve fazer e quando ele deve fazer, tá? Vamos então para a interatividade? O processo de aprendizagem do movimento é denominado de aprendizagem motora e está diretamente associado ao desempenho motor. Essa aprendizagem é caracterizada por estágios que marcam a adaptação progressiva do organismo a um determinado estímulo. Nesse sentido, como é o padrão de movimento no estágio inicial da aprendizagem? Como será? Já já voltamos com a resposta.